Vamos lá, pessoal. Agora a gente vai começar a sabatina do senador Jacques Wagner. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todo mundo que está aqui presente, tanto as pessoas que estão aqui na mesa, quanto as pessoas que estão assistindo. E agora, sem mais delongas, vou passar a fala para o nosso moderador, professor Hussein Kalaut, cientista político, professor de Harvard, alguém que ajudou muito na conferência. Queria pedir obrigado para ele aqui publicamente, mas passando para o Hussein. Já está com... Para quem que eu passo isso? Alô. Camilo, por favor, deixa o microfone aqui para o senador. Obrigado. Bom, boa tarde a todas as senhoras, a todos os senhores aqui presentes. Novamente, me cabe a responsabilidade de moderar essa sabatina de hoje. Temos a honra e o privilégio de receber aqui o senador da República pelo Estado da Bahia, senador pelo Partido dos Trabalhadores, Jacques Wagner. Para quem não conhece... O senador Jacques Wagner, ele foi governador da Bahia 2 vezes, é um dos fundadores do PT, foi ministro de Estado, chefe da Casa Civil, ministro de Estado da Defesa, ministro de Estado do Trabalho, não sei mais, Jacques, o que você fez, além de senador da República. Do Conselhão, muito bem. Integrante do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. O senador Jacques Wagner está aqui na condição de representante da candidatura do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ao Palácio do Planalto. Então, ele representa aqui, neste ato, a candidatura do campo do Partido dos Trabalhadores. Comigo na sabatina estão Gabriela Prioli, advogada, professora de Direito Criminal, se não estou equivocado, mestre em Direito pela Universidade de São Paulo e apresentadora e jornalista e youtuber e etc. Na CNN. Antônio Tabet, artista, empresário e um grande flamenguista. Então, enfim, assim como eu, já estamos, em maioria, aqui constituída nesse palco. Antônio nos dá a honra de estar conosco aqui, de participar desse debate, representando uma classe fundamental para a arte e para a cultura brasileira, que é a classe dos artistas, e que, nesse governo, quer dizer, que existe atualmente no Brasil, tem sido aviltada de forma muito grave e contra as nossas tradições democráticas. Eu queria apresentar o professor Sidney Chalhoub, que é um dos maiores acadêmicos brasileiros no estudo do campo da história a respeito do escravismo no Brasil, não só no Brasil, mas também nos Estados Unidos. É professor no Departamento de História da Universidade Harvard, a respeito dos temas afro-americanos e também afro-brasileiros. Camilo, que é um dos co-presidentes da Brasil Conference. Camilo, ele é do Ceará, e aluno da Universidade de Harvard, forma esse ano, Camilo, ano que vem. Mais 2 anos. Muito bem. Senador Wagner, muito obrigado, seja muito bem-vindo. E eu vou abrir, passando a palavra para a única dama neste painel. No anterior foram 3 mulheres e um homem, neste é o inverso. Gabriela Prioli, por favor, faça as perguntas. Muito obrigada, meu microfone já está ligado. Boa tarde a todos, boa tarde, senador. Eu abri uma caixinha de perguntas, porque eu sou uma pessoa que trabalha com as redes sociais, perguntando para a minha audiência o que eles gostariam de saber nessa sabatina, porque eu me vejo muito como uma intermediária entre aquilo que o meu público quer e graças à minha oportunidade de estar aqui compondo esse painel. E acho que a grande pergunta, pelo menos a que mais chegou nas minhas redes, foi sobre o conteúdo programático, sobre o plano de governo de uma chapa que une tradicionais adversários, como o presidente Lula e Geraldo Alckmin. A minha pergunta é, essa união se coloca num momento em que a gente, no Brasil, se defronta com uma possibilidade de ruptura democrática. Essa é a justificativa. Mas
Vencida essa ameaça, no caso de vitória dessa chapa, como conciliar interesses que historicamente são contrapostos, ideias que são dissonantes? Qual vai ser o plano, por exemplo, na economia, de uma chapa que une Lula e Geraldo Alckmin? Bom, boa tarde a todos. Queria cumprimentar com muito carinho, muito prazer, muito orgulho a todos vocês aqui que participam do Brasil Conference, parabenizar os organizadores. Eu não vou citar ninguém porque para não falhar, mas parabenizar a todos. Dizer que para mim é um motivo de orgulho estar aqui com o Antônio, com a Gabriela, com o Sidney e com o Camilo e com o professor Hussein, que também é professor aqui, e dizer que eu vou procurar responder aquilo que eu sei, que como não sou eu o candidato, e a Sabatini em geral do candidato, pode ser que nem tudo eu saiba tanto quanto o candidato. Mas dizer para você o seguinte, Gabriela, eu entendo, falei isso até hoje numa conversa anterior, particular, privada, que nós estamos vivendo um momento parecido, não é a mesma coisa, evidentemente, com aquele movimento das diretas já. Porque eu acho que a quebra da institucionalidade, as ameaças constantes ao Supremo Tribunal Federal, a tentativa de ameaça a vocês da imprensa, a cultura, a ideologização do Ministério da Educação, acabaram colocando o Brasil, inclusive na sua imagem externa, num patamar como a gente nunca teve. Eu fui governador quando o presidente Lula era presidente, depois quando a Dilma, e a gente era recebido de tapete vermelho. Hoje, infelizmente, o pessoal olha com a gente com desconfiança. Então, eu entendo que nós precisamos perceber, sem preconceito, que é preciso de um governo, eu não gosto muito desse termo, mas de união ou de unidade nacional. O convite do presidente Lula ao Geraldo Alckmin, ex-governador de São Paulo, do PSDB, não foi um convite para um figurante na chapa. Na minha opinião, ele quis mandar uma mensagem que eu acho que aqueles que não têm preconceito na cabeça já perceberam, que ele sabe que vai ter que fazer um governo que não é o governo do PT apenas, mas um governo de uma junção desse tipo, porque nós estamos numa crise institucional, numa crise política, numa crise econômica, numa crise social e numa crise ambiental. Então, nós temos um trabalho imenso para fazer. O Geraldo Alckmin é uma pessoa que tem história. Eu quero até muito rapidamente dizer que nós brasileiros demos, para mim, um azar histórico. Depois do fim do governo militar e o retorno da eleição direta para presidente, em 89 foram, sei lá, 13 ou 15 candidatos. E ficou o Lula e o Collor para o segundo turno. Então era muito difícil dizer para a gente do PT e para o Lula que em 94 ele não deveria ser candidato. Ele foi candidato, o Fernando Henrique foi o ministro da Fazenda do Itamar, foi candidato e ganhou a eleição com tudo que ele fez na criação do real e da responsabilidade fiscal, tudo que ele fez no governo. E a partir dali, o que aconteceu? Para falar logo de um tema que todo mundo adora hoje em dia, que é da polarização. Todas as eleições a partir de 89 foram polarizadas. O PT e nossos aliados, o PSDB e seus aliados. E, para mim, esse foi um azar histórico. A disputa eleitoral acabou colocando em campos opostos, ou adversários, os dois agrupamentos que, na minha opinião, foram a grande novidade positiva pós-governo militar, que foi o surgimento do PT, com as nossas características, e o surgimento do PSDB, com figuras que eu não preciso citar, Covas, Valdir Pires, Fernando Henrique, o Geraldo Alckmin e outros. Então, isso acabou se contrapondo eleitoralmente. Eu não acho que os dois tenham ideias necessariamente antagônicas, tem uma diferença. Mas o PT e o PSDB, quando nasceram, pós-governo militar, nasceram com uma pauta do social. Essa que é a verdade. Nasceram com uma pauta do Código de Ética. E eu digo que nós só conseguimos fazer a transformação social que nós fizemos nos dois governos,
do presidente Lula e depois em um governo da Dilma, porque nós recebemos um Brasil bem melhor do que nós vamos receber agora. Nós recebemos um Brasil com um certo equilíbrio fiscal, com a consciência da responsabilidade fiscal, que não é de esquerda nem de direita. Só acho que tem que ter posologia. Se depois vier uma pergunta, eu vou explicar o que eu acho. Que a responsabilidade fiscal não pode ser a qualquer preço. Morra de fome, mas eu vou ficar. Não funciona assim. Então, eu acho o seguinte, assim, eu gosto sempre de dizer o seguinte, quem foi o primeiro vice-presidente do presidente Lula? E foi os 2 mandatos. O José Alencar, que seguramente não era do PT. Quem foi o primeiro ministro de Indústria e Comércio do presidente Lula no primeiro governo? O Furlan, que seguramente não era do PT. Quem foi o primeiro presidente do Banco Central no primeiro governo do presidente Lula? O Henrique Meirelles, que foi presidente do Banco de Boston. Quem foi o primeiro ministro da Agricultura do presidente Lula? O Roberto Rodrigues, que não era do PT. Então, a gente tem absoluta consciência que nós temos que fazer um governo amplo, principalmente nesse momento. Então, eu sinceramente acho que a mensagem que foi passada para a sociedade, que busca, vamos dizer, uma não polarização, é que nós queremos fazer um governo que seja amplo. Isso não quer dizer que nós vamos abrir mão das nossas ideias. Nosso foco no social será o centro o tempo todo do nosso governo. Porque nós estamos vivendo um drama social. Nós somos o único país do mundo, nós vamos entrar para a história, que saímos do mapa da fome, da ONU, e estamos voltando para o mapa da fome. Vamos para o Guinness Book. É o primeiro e único país que saiu e voltou para o mapa da fome. Isso é péssimo para nós. Temos 10, 19 milhões com insegurança nutricional. Temos 20 milhões na extrema pobreza. É óbvio que eu estou falando aqui com uma plateia talvez das boas ou das melhores cabeças brasileiras que estão por aqui. Então, eu acredito em sustentabilidade tripartite. Eu acho que essa vai ser a pauta do nosso governo. Sustentabilidade econômica, social e ambiental. Se nós não andarmos com essas 3 sustentabilidades juntas, nós não vamos acertar o caminho. Então, eu queria responder mais diretamente a tua pergunta e dizer, o Geraldo Alckmin não foi convidado para ser figurante, foi convidado para ser parte do governo, mandando uma mensagem que nós queremos ampliar o nosso governo. Quer dizer que alguém vai ter que abrir mão? Em democracia, ninguém sai 100%. Em democracia, você sai 60%, 70%. Vai ter coisas que a gente vai aprender, vai ter coisas que a gente vai ensinar, mas eu, sinceramente, sou dos que, desde a primeira hora, aplaudi muito essa junção, que, para mim, é até uma junção, confesso a vocês, que eu sempre sonhei. Eu sempre disse que a sorte do Brasil era juntar um pouco PT e PSDB para a gente fazer um caminho novo na democracia. Eu espero... Bom, é claro que vai depender da eleição, ninguém sabe o que vai acontecer na eleição, mas eu espero que essa participação do Alckmin represente mais do que só um nome, mas represente uma mensagem. Obrigado, senador. Camilo, por favor, você aqui representando os nossos alunos tem uso da palavra. Minha pergunta segue um pouco do que a Gabriela tinha perguntado. Então, o senhor falou um pouco da estratégia de trazer o Geraldo Alckmin para o governo, na tentativa de diminuir a polarização, mas eu gostaria de saber qual é o plano do presidente Lula para efetivamente trazer a união das pessoas, não apenas na parte partidária, não unir os partidos, mas unir as pessoas efetivamente, para que a gente saia desses guarda-chuvas ideológicos e a gente fica embaixo de um guarda-chuva só, que é da nacionalidade brasileira. Olha, eu gosto de dizer, Camilo, que 95% das pessoas não votam ideologicamente. Elas votam no sonho da prosperidade, da melhoria da sua condição de vida. Eu entendo que a eleição de 2018, ela teve como, vamos dizer, patrono o ódio e o preconceito com a política. E chegamos onde a gente chegou. Criminalizaram primeiro o PT, acabou criminalizando a política como um todo, e nós chegamos num outsider, que, na minha opinião, não tem projeto nenhum para o Brasil. Falo o que fala, não vou entrar nesse tema, que não é o tema daqui, e, portanto, eu entendo que nós precisamos entender
essa eleição vai ser presidida pelo anseio da prosperidade. É por isso que o Lula está tão bem. Ele não está tão bem porque pelos seus belos olhos. É quando as pessoas dizem, eu quero voltar a... Aí, quando olha para trás, qual foi a última referência de prosperidade que eu tenho aqui? É a dele. No governo dele, eu era governador da Bahia, tive a menor taxa de desemprego. Eu tinha uma universidade, hoje tem 6 universidades federais na Bahia. Tinha uma escola técnica, hoje tem 22 campi de escola técnica espalhada pelo interior todo. As pessoas tinham emprego, as pessoas tinham prosperidade, as pessoas tinham melhoria do seu padrão de consumo e todo mundo riu junto, porque melhorando o mercado de consumo nosso, as empresas também prosperaram muito mais. Eu digo pelo Nordeste. Eu viajava no interior da Bahia como governador, mudou a qualidade do açougue, mudou a qualidade do barbeiro, mudou a qualidade da manicure, todo mundo botou letreiro, ou seja, mudou a cara do país, do ponto de vista do nosso padrão do consumo. Então, eu acho que para juntar as pessoas, nós temos que atacar principalmente a questão que mais aflige todo mundo: emprego, saúde, segurança, meio ambiente. Essas são as questões que estão na cabeça de todo mundo. Ninguém está votando esquerda-direita. Esse debate esquerda-direita é um pouco um debate nosso. Eu gosto de dizer o seguinte, nós no Brasil, para mim, pelo menos, minha opinião, confundimos ferramenta de gestão com a marca do governo. Ferramenta de gestão, todo mundo está na prateleira para ser usada. Eu governei 8 anos a Bahia, hoje é um cara do PT que continua governando a Bahia, nós vamos completar 16 anos, e a Bahia é o segundo estado em investimento do país, só perde para São Paulo. E é só olhar lá como é que a gente cumpre o contrato, como é que a gente atrai novas empresas, e, portanto, isso é uma ferramenta, não é uma coisa ideológica. Responsabilidade fiscal, claro que tem que ter. Agora, nós não precisamos estar no extremo. Morra-se de fome, porque eu tenho que ter, não posso sair 1 milímetro disso. Eu acho que tudo na vida é posologia. A diferença entre veneno e remédio é o tamanho da dose. Minha esposa, que é enfermeira, já aprendi isso dentro de casa. Então, na minha opinião, nós temos que fazer as coisas. Vou repetir, nós somos do PT 16 anos governando a Bahia, e é o estado que mais tem PPP no Brasil, de hospital, de imagem, de campo de futebol, de esgotamento sanitário. Não tem preconceito. Eu acho que o Lula tem uma marca que as pessoas precisam entender. Ele não é um cara formado dogmaticamente no campo da esquerda brasileira. Ele não se formou lendo os livros que todo mundo da esquerda. Ele se formou na vida. Ele é um cristão justiceiro social, se você quiser uma definição. E é essa a preocupação dele. Esse vai ser o foco do nosso governo. Então, eu acho que a gente vai ganhar a população, porque a população sonha e terá que ter paciência, que nós vamos fazer uma virada logo em 23. Nós vamos ter que ter um impacto em 23 para começar a gerar emprego, para fazer a transição ecológica. Eu acho que anda por aí. Mas nós vamos conquistar as pessoas com a volta da prosperidade e do sonho. É isso que alimenta a eleição, na minha opinião, e não saber se o cara é de esquerda ou de direita, porque isso é uma conversa para a gente aqui dentro da universidade, no meio da imprensa. As pessoas decidem seu voto em outro patamar, na minha opinião. Obrigado. Professor Sidney. Oi, senador. Vamos fazer uma pergunta sobre algo que me preocupa. Algo que me preocupa muito. Queria ver, o senhor foi ministro da Defesa, pode falar sobre isso como ninguém. A junção entre ameaças à democracia pelo atual presidente e a volta do protagonismo militar na política parece colocar o país de volta aos tempos em que não bastava ganhar uma eleição presidencial, mas era preciso saber se os militares deixariam que o ganhador assumisse o poder. Foi assim que o Juscelino Kubitschek, por exemplo, com João Goulart, após a renúncia de Jânio Quadros, só para lembrar os 2 casos imediatamente anteriores ao golpe militar de 64, que mergulhou o país em mais de 2 décadas de ditadura. Qual é o plano do governo nessa área? Como fazer para que os militares voltem a respeitar as regras democráticas? Olha, bom, primeiro
eu, como ex-ministro da Defesa, estudei no Colégio Militar do Rio de Janeiro, meu ginásio, meu científico, por isso que eu fui para o Ministério da Defesa, porque eu tenho muito respeito pelas Forças Armadas e pelo Itamaraty, que são 2 espaços de formação de quadro de Estado. Eu não acho que os militares pretendam desrespeitar as regras. O presidente cooptou muito dos militares, contratando 6, 7, 8, 9 mil pessoas para trabalhar no governo e, evidentemente, melhorando sua condição de vida. Então, esse foi o fenômeno que ele fez. Eu não vejo nenhuma condição internacional para nenhum golpe de Estado ou para nenhuma tentativa de desrespeitar a decisão das urnas. Eu acho que o maior exemplo nós podemos tirar daqui dos Estados Unidos, quando o ex-presidente Trump tentou questionar o processo eleitoral e quando vários ex-chefes militares assinaram um documento dizendo que o respeito ao presidente da República é consequência do respeito originário deles à Constituição Federal. E é aquela ou aquele outro chefe militar que foi pedir desculpa na televisão, no movimento que houve aqui. Então, eu tenho citado muito isso, inclusive, no meu diálogo com os militares, que é voltar para a sua casinha, para o seu lugar certo. É gente bem formada, mas eles não têm que estar se imiscuindo. O papel das Forças Armadas é garantir soberania nacional, territorial e a soberania dos mares e a soberania do nosso patrimônio e da nossa gente. Eu também não vejo nenhum espaço internacional para nenhuma, vamos dizer, nenhuma aventura desse tipo. Não vejo nenhum espaço para isso e, portanto, eu não vejo. Eu acho até, deixa eu lhe ser franco, eu falo isso, inclusive, dentro do PT e falo com outras pessoas, a gente naturaliza muito essa questão do golpe. E você acha que vai ter golpe? Não vai ter golpe. Vai ter golpe? Não vai ter golpe. Eu digo, não, não vai ter golpe. E parem toda hora ficar perguntando se vai ter golpe, que fica parecendo que a gente também admite que é possível ter o golpe. Eu não acho possível ter o golpe, até porque, repare, o pessoal lá modernizou. De vez em quando dá golpe por outra via, pelo lawfare, por outras coisas desse tipo. Não precisa mais puxar gatilho. Tem outras formas. O muro de Berlim caiu, ninguém disparou uma bola. Foi só com a Vênus platinada lá, vendendo. Hoje que a gente tem esse bichinho aqui, que você conversa com o mundo inteiro em 15 segundos, em 5 segundos, eu não acho que ninguém precisa de arma para derrotar. Então, eu não acredito, conheço boa parte dos militares. Agora, óbvio, eles foram promovidos e óbvio que estão encantados. Eu não posso falar do que fala o presidente, porque, na minha opinião, ele sequer, pela sua performance, é respeitado genuinamente internamente. Agora, óbvio, botou uma opção de gente, uma opção de cargos, contratou muita gente. Então, de uma certa forma, ele trouxe um grupo para ele. Mas, sinceramente, eu não vejo nenhuma hipótese, não há, vou insistir, não há espaço internacional para um país do tamanho do Brasil tentar qualquer aventura desse tipo. Então, eu prefiro, me perdoe, mas eu prefiro nem ficar toda hora falando disso, senão fica parecendo que a gente acha que é possível mesmo. Se você vai morrer amanhã, você vai morrer amanhã, bom, um dia a gente vai morrer, mas não quer dizer que vai ser amanhã. Então, eu não vejo, sinceramente, espaço. E vou lhe ser franco, quando eu estou dizendo isso, não estou dizendo que é só por isso que não vai ter. É porque eu acho, tenho convicção, aliás, que os militares não querem entrar em nenhuma aventura desse tipo. Obrigado. Antônio Tabet. Tudo bem? Eu vou contar uma historinha. Eu sei que a gente está atrasado, né? 40 minutinhos de atraso aí, né? É Harvard, né? O evento da Estácio é até 3 dias atrasado. Aqui só 40 minutos, então está tudo certo. Eu vou contar uma historinha aqui, senador, que é a seguinte. Em novembro, eu fui para Portugal e fui entrevistar o Sócrates, ex-primeiro-ministro de Portugal, que é muito amigo do Lula. E ele estava me contando uma história que é fascinante, que ele disse que estava no conselho lá da União Europeia, e o Sarkozy, ex-primeiro-ministro da França, ligou para ele, Sócrates, e falou assim, Sócrates, preciso da ajuda sua, preciso que você faça uma intermediação aí
até o Lula, então presidente do Brasil, para a gente, a França, conseguir apoio numa eleição que ia ter na ONU. E ele falou que esse tipo de coisa acontece com frequência e que para uma pessoa, um primeiro-ministro, um presidente, entrar em contato com um presidente de outro país, é um processo que demora uns 2 dias, dependendo da agenda, uma secretária, um assessor, liga para um, liga para outro. E ele pediu para o assessor dele, liga lá para o Brasil, fala com alguém do Lula, preciso falar com o Lula daqui a um tempo, porque é o Sarkozy e tal. E ligou. E Sócrates, disse que depois de meia hora o telefone dele tocou. E quando ele atendeu o telefone era o Lula. Aí ele atendeu, o Lula, companheiro e tal. Ele, Lula? Ele já ficou surpreso de estar o Lula ligando para ele lá direto. Aí ele falou, então, eu nem esperava que você me ligasse tão rápido e tal, é porque o Sarkozy, que é o primeiro-ministro da França, está querendo o apoio do Brasil numa votação que vai ter na ONU e tal. Aí ele disse que o Lula pegou no telefone, o Lula botou a mão no telefone, assim, e já gritou assim, ô Celso, que era o Celso Amorim, então, ministro Celso, das Relações Exteriores, ele falou, Celso, vem cá, o Sarkozy quer apoio do Brasil lá no negócio lá, pode estar, tá apoiado. Aí o Sócrates falou assim, mas já está apoiado? Está apoiado. Aí o Sócrates falou assim, não, obrigado, então, presidente, é o Lula. Não, mas desliga não. Não desliga. Quando você for falar para o Sarkozy que você conseguiu, não diz que foi eu não, diz que foi você que você fica com ponto com ele, porra. Aí o Sócrates, bestial. E aí sim, ele chegou para o Sarkozy e falou, Sarkozy, está moralizado, o Brasil dominei. Nossa, já foi, já tudo comigo. Aí o Sarkozy acabou ficando devendo para o Sócrates. E aí, apesar do Sócrates depois ter se ferrado, ele foi preso, acabou com essa... O Sócrates está destruído, coitado. Mas isso me mostrou uma habilidade política muito nata, muito inerente do Lula, que a gente não vê no débil mental que está na presidência hoje. Eu posso falar isso porque eu sou comediante. Então... Obrigado. Também posso bater palma? Pois eu posso... Só não posso falar alguma coisa. Vai que o Will Smith levanta, me dá... Mas se vier, eu dou de volta, irmão. Fica... enfim... E aí, esse Lula que tem essa habilidade, que é dele, é muito natural, eu não tenho reconhecido este Lula no Lula candidato de agora. E saiu uma matéria muito boa no Poder 360 do Thomas Traumann, que foi ministro da Dilma, falando que o Lula está mais individualista, que é um Lula um pouco mais amargo, por assim dizer. É um Lula que toma decisões... sem consultar outras lideranças do PT, como, por exemplo, ele falar a favor do aborto. É verdade? Sim, tem razão nas coisas que ele fala, mas não são declarações muito hábeis politicamente falando, ainda mais para um candidato num país hipócrita como o Brasil, que tem que demitir 8 mil militares que estão em cargos comissionados. A própria escolha do Geraldo Alckmin como vice, que parece que foi uma decisão muito concentrada no núcleo duro do Lula ali, que você está falando que o Alckmin não vai ser um vice decorativo, como foi o Michel Temer, talvez. Cuidado, porque o vice, quando quer ser muito ativo, ele acaba fazendo coisas. Então, assim, eu quero saber qual é o Lula de agora. É o Lula paz e amor? É o Lula o político nato? Ou é esse Lula que algumas pessoas têm rotulado como um Lula rancoroso e talvez mais amargo? Bom, obrigado pela pergunta e pelo sorriso aqui, porque sempre é bom para a gente animar. Deixa eu te falar, depois que ele saiu da Polícia Federal, lá no Paraná, evidentemente que ele saiu, eu diria assim, bem mais ácido. E várias pessoas vinham falar comigo, porque eu sou amigo dele há 44 anos, desde o tempo de movimento sindical, amigo de família, de casa, etc., e muita gente vem me falar, pô, fale com ele aí. Eu falei, gente, precisa dar um tempo. O cara é de carne e osso, não é de ferro e aço e concreto. Tem que deixar decantar um pouco. Não é fácil morrer seu irmão e ser interditado de ir no enterro do seu irmão, ou se lhe é oferecido,
para você ir para uma base militar que vão transportar o caixão para você ver seu irmão. Ou que você vai, infelizmente, no enterro de um neto, parecendo um bandido de alta periculosidade, cheio de gente com metralhadora em volta dele. Então, não dar o direito a esse ser humano desse sofrimento, eu acho que é pedir um pouco demais. Mas, de qualquer forma, eu fui levar o recado. Fui falar com ele: ô Lula, o pessoal está achando que você está muito duro, está muito ácido. Ele falou assim para mim, ele na nossa intimidade, ele me chama de galego. Ela é não só na intimidade, que ele é assim, ele é muito solto, como foi esse episódio que você contou aí, e acaba que ele me chama de galego. Hoje na Bahia todo mundo me conhece como galego. Então, eu falei: ô Lula, o pessoal está achando que você está muito duro, a missão que você tem pela frente, etc. Aí ele me disse: galego, diga ao pessoal que eu vou conversar com todo mundo, que minha cabeça não mudou. Agora, não me peça agora para eu agora conversar com todo mundo, inclusive dos que riram da morte da Marisa, dos que comemoraram a morte do meu neto, e por aí vai, ou dos que comemoraram a minha prisão. Então, diga a eles, galego, que eu acho que todo mundo tem que procurar todo mundo. Eu, por exemplo, faço isso de manhã, de tarde e de noite. Converso com todo mundo, empresário de dentro e de fora do país, porque eu sei que isso é importante, desfazer preconceito, desfazer fake news que se faz em torno dele. Mas eu posso lhe garantir. Aliás, hoje uma pessoa me perguntou assim, um empresário daqui de uma grande empresa: sim, o que a gente pode esperar? Eu digo: olha, não é um ET que está baixando no Brasil para ser candidato a presidente da República, é alguém que tem uma história pública e que tem 8 anos como presidente do Brasil. Então, você está me perguntando o quê? A história dele está na rua. O que ele fez está na rua, vou repetir. Bom, não vou falar de novo. Quem era presidente do Banco Central, etc, etc, etc. Quando se fala autonomia do Banco Central, o Henrique Meirelles, quando todo mundo estava baixando o juro, resolveu subir. E subiu, contra a vontade de muita gente interna do PT. Quando eu era ministro do Trabalho, eu defendi no primeiro ano um aumento mais robusto do salário mínimo. E ele preferiu acompanhar e bancar a posição do Palocci e do Henrique Meirelles. No segundo ano, de novo. Ele não deu aumento porque sabia da repercussão da economia. Então, deixa eu te responder muito objetivamente. Eu tenho absoluta convicção que se a gente ganhar a eleição, se ele ganhar a eleição, ele vai ser o mesmo presidente melhorado. Porque tem experiência, é óbvio que a gente deve ter errado em algumas coisas ou em muitas coisas, e, portanto, tem um aprendizado que foi feito. Mas eu não tenho dúvida que ele fará um governo amplo, de conversa, de negociação. O Lula, a essência do Lula é ser um grande negociador. É isso que você falou. E generoso, porque você vê, ele podia ter faturado com o Sarkozy, que ele teve uma bronca lá do Sarkozy, mas não sei se vai dar tempo de contar. Mas, de qualquer forma, ele podia ter faturado, ele pediu para o Sócrates faturar com o Sarkozy. Então, eu queria até falar para vocês, estamos numa universidade, a gente criou Ciências Sem Fronteira, a gente criou o ProUni, a gente criou uma série de programas olhando para vocês, para a juventude do Brasil, para poder botar vocês num patamar de disputa, porque nossas cabeças são excepcionais. Não são poucos CEOs brasileiros brilhando na comunidade internacional. Então, eu acho, viu, Tabet, que, sinceramente, ele não é da natureza dele o rancor. Eu tenho certeza que ele vai governar na generosidade que o caracteriza e na amplitude que ele tem. Ele brinca muito. Eu, quando era ministro dele, lá na presidência da República, tem uma mesa enorme, redonda, onde sai a reunião do presidente com seus ministros. Ele cansava de tirar lera na cara da gente, dizendo assim: vocês de esquerda só estão sentados aqui porque eu trouxe. Se não fosse eu, vocês não iam estar aqui como ministro, etc. Então, eu acho que ele é uma pessoa ampla. É óbvio que vocês têm o direito de suspeitar, porque eu sou um torcedor dele, amigo dele há 44 anos, mas eu estou falando do que eu conheço. O circuito que ele fez internacional dá um pouco da mostra de como é que o mundo vê ele. Ele foi recebido lá fora como um cara que as pessoas dizem assim: nós também estamos esperando sua volta, porque um país de 200 milhões, uma democracia ocidental do tamanho da nossa, precisa tomar rumo. E eu acho que a gente está sem rumo.
está sem projeto. Então, eu não acho que ele vai ser rancoroso, mesquinho, nem nada disso. Ele vai ampliar, eu tenho absoluta certeza disso. Obrigado. Gabi, você. Já achei que você ia fazer a sua pergunta, mas estou vendo que vai ficar para o final. Não, vou deixar você. Senador, o meu querido amigo e professor Silvio Almeida foi relator de uma comissão de juristas nomeada pela Câmara dos Deputados e com apoio de parlamentares negros, propondo a revisão da legislação antirracista no Brasil. Esse projeto resultou num relatório de 600 páginas com propostas nas áreas do direito econômico, direitos sociais, propostas de combate ao racismo no setor público e privado e sistema de justiça criminal. É uma compreensão muito mais ampla, que vai além das cotas, que são fundamentais, mas considera o racismo, como o combate ao racismo, como condição essencial para o futuro do Brasil, econômico, para o futuro de uma democracia verdadeira. A minha pergunta é: o presidente Lula tem conhecimento desse relatório e qual é a proposta para que nós tenhamos mais representatividade na política? E eu pergunto isso no contexto de uma foto de uma reunião do PT e PSB, na qual a gente consegue ver 15 homens brancos e 2 mulheres brancas. Bom, eu confesso que eu não sei se ele conhece ou não esse seu relatório. Como ele é uma pessoa extremamente curiosa e dedicada à leitura, se alguém fez chegar à mão dele, eu não sei se ele leu as 600 páginas ou pelo menos um resumo dessa coisa. Eu concordo com você que a questão racial, o preconceito contra as mulheres, o preconceito contra a orientação sexual de cada um, evidentemente são coisas que atrapalham o nosso desenvolvimento. Eu não acredito numa sociedade que prospere alimentando qualquer tipo de preconceito religioso, de gênero, de raça, de etnia. Então, essa sempre foi uma marca nossa. A ponto, vou lhe dizer aqui com muita franqueza, de em pesquisas qualitativas feitas para a gente avaliar a imagem do PT, repare, não é a minha opinião, estou dizendo o que sai da pesquisa, tá? Alguns dizerem assim, não, o PT era melhor quando defendia os trabalhadores. Como a gente abraça a questão de direitos humanos, a questão racial, agora o PT só defende as minorias, etc., etc. Para você ter uma ideia como é que a cabeça das pessoas funciona. Mas essa bandeira, eu tenho muito orgulho de dizer que no estado da Bahia foi o primeiro estado brasileiro a criar uma Secretaria da Promoção da Igualdade Racial e uma Secretaria das Mulheres também. Aliás, eu primeiro criei das mulheres e da igualdade racial. Apanhei tanto que o pessoal dizia uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu digo, mas tudo é preconceito. Não, aí eu tive que dividir a secretaria e fazer 2 secretarias. Então, lá a gente tem essa secretaria de há muito tempo. Eu não tenho dúvida nenhuma que o programa das cotas, que foi tão combatido, ele é fundamental para você pagar uma dívida histórica, a dívida que nós temos. Repare, não é uma dívida no sentido de culpa, não. É dívida no sentido de que o povo do continente africano veio para cá não porque quis, no começo. Vieram para cá como escravos e contribuíram muito na civilização, se quiser chamar assim, brasileira. Então, é uma dívida. Eu era governador da Bahia, fui várias vezes à África, no Benin, em Moçambique, em Angola, em outros países, para estabelecer. O presidente Lula fez isso muito, a Embrapa ajudou quantos países lá, quantas parcerias que a gente fez. Então, isso vai estar no nosso programa obrigatoriamente, que eu não acredito em sociedade desenvolvida eivada de preconceito. Agora, o detalhe desse relatório, eu confesso que eu não conheço, mas essa é uma marca. Nós temos setorial de negros, setorial das mulheres. Eu acho até que, por exemplo, só para falar o que eu penso, hoje nós temos o chamado 30% de candidatos tem que ser mulher. Eu acho que a gente deveria evoluir, e eu acho que seria muito mais eficiente e eficaz se a gente colocasse que tinha que ser 30, ou 40, ou 20, não sei, para começar, de cadeiras no parlamento obrigatoriamente sendo ocupado por mulheres e negros, porque é um pedaço da gente. E repare, você fala... Não, é por que eu estou falando isso? Só para entender. É porque quando você fala que é 30% de candidatos, as pessoas não se encorajam, porque sabem da dificuldade, da desigualdade da disputa. Se você disser, não, é que 30 cadeiras, ou 30% das cadeiras do parlamento
serão ocupadas, eu estou disputando uma coisa que eu sei que eu posso chegar lá entre iguais, ou pelo menos dentro do mesmo processo. Então, isso aí nós não vamos abandonar, com certeza isso nós não vamos abandonar. O programa de governo do presidente Lula, ele está sendo fermentado, estamos amassando barro. Não tem nada pronto, uma ideia da cabeça de um só. Até o Antônio falou que ele toma decisões sozinho. Ele é um cara que ouve muito. Agora, ele tem um peso político, aí ele decide, e evidentemente que isso pesa muito a decisão dele por conta do peso político dele. Então, essa questão, eu vou até perguntar a ele depois, prometo que lhe respondo se ele tomou conhecimento do relatório. Eu pego o relatório com o Silvio e já mando. Se vocês quiserem, é só pedir. Não, tudo bem. Não, que pode ser que ele já tenha recebido, é isso que eu não sei. Professor Cisne. Você, Cisne. Obrigado. Senador, durante seu período no governo, o PT instituiu várias medidas para fortalecer institucionalmente o combate à corrupção. Aumentou a transparência, fortaleceu a estrutura da Polícia Federal, respeitou a autonomia da Procuradoria-Geral da República, criou uma comissão da verdade para apurar violações cometidas pelo Estado durante a ditadura militar e etc. Todavia, houve problemas graves em empresas estatais e, pior, a politização de procuradores e setores do judiciário levou a uma criminalização da atividade política, à destruição de amplos setores da economia e à crise atual. Diante dessa experiência, da experiência passada do governo do PT, qual será o plano de governo na área do combate à corrupção em caso de vitória nas eleições? Olha, o pessoal vive pedindo a autocrítica do PT. Eu acho graça que ninguém se oferece a fazer a sua própria, mas sempre pede a dos outros. Não estou dizendo que você pediu isso aqui, não. Estou dizendo que, em geral, o pessoal fala, mas nunca faz a sua própria. O que eu queria te falar? Eu acho que está claro para a maioria das pessoas, e você falou tudo, quem é que fez a lei da delação? Nós. Quem é que deu autonomia a cada delegado para investigar? Nós. Quem é que fez uma série de coisas por ingenuidade ou por convicção que tinha que ser assim para se melhorar? É óbvio que nós não estamos num território de anjos, estamos num território de seres humanos, que também contém sua liberdade e barbarizam. Como eu acho que todo mundo que estava sob o manto do bem-vindo combate à corrupção acabou usando aquilo para fazer uma operação política. Todo mundo sabe disso. E uma série de processos foram anulados, outros ele foi inocentado, como a questão do PowerPoint, que foi inocentado por um juiz de Brasília. Então, nós já fizemos esse programa antes, tentando adotar critério de transparência. Eu, para dizer a verdade, se tivesse que fazer uma autocrítica do PT, eu não faria em relação a essa questão. Eu acho que a grande autocrítica que a gente tem do PT foi a gente, em 2003, não ter feito a mãe de todas as reformas, que é a reforma política. A reforma partidária, a reforma eleitoral e a reforma do próprio financiamento da campanha. Então, acaba que, como eu já disse várias vezes, alguns dos nossos dançaram conforme a música, como se diz na gíria. A regra é essa, eu vou funcionar nessa regra. Então, depois muita gente se aproveitou disso para fazer uma montagem que tinha claramente um destino político e não o combate à corrupção. Eu não conheço nada que o atual governo, por exemplo, tenha feito, ou mesmo outros governos, que seja mais denso do que o que a gente fez para o combate à corrupção. Vou dar um exemplo lá da Bahia. Tenho que citar o exemplo do que eu vivi. Eu recebi uma denúncia de corrupção e acabou prendendo o comandante da Polícia Militar, que eu tinha nomeado e depois tinha saído. Veio uma denúncia, o cara perguntou, o que você acha que eu faço? Eu digo, não me pergunte, está dentro da lei? Investigue. Ele investigou, ficou comprovado as coisas e o cara foi preso. Então, repare, nós estamos num território de homens e mulheres, sempre suscetíveis à sedução patrimonial, e, portanto, eu acho que a gente não pode fazer uma sociedade democrática acreditando, vou chamar assim, nos honestos.
Nós temos que ter uma sociedade transparente, que tenha controle público e social sobre aquilo que está fazendo. Eu acho que a transparência é a melhor ferramenta contra. Alguém tem dúvida do que o que acontece hoje no Congresso, com as chamadas emendas secretas? É o pior dos mundos, o próprio nome está dizendo, emenda secreta. O orçamento secreto. Isso virou o quê? Virou um processo de negociação, onde vota no que eu quero e tome lá a emenda. É isso que, infelizmente, está acontecendo com boa parte do Congresso Nacional. Então, eu vou repetir de novo, a melhor forma de combater a corrupção é a transparência e o controle social. Eu não conheço outra melhor. Esse é o método mais preventivo que você tem para fazer esse combate à corrupção. Camilo. Tá bom. Eu vou seguir o que o professor Sidney fez na primeira pergunta e vou perguntar sobre algo que também me assusta muito. Eu, assim, ao longo dos meus não muitos anos de vida, ouvi muito uma frase que era muito temida por mim, pelo menos, que era: as termoelétricas vão ser ligadas de novo. E quando eu era pequeno eu não sabia muito bem o que era, então fui pesquisar. E aí eu, assim, pensando bastante nessa preocupação que a população mais jovem tem com a continuação da nossa vida no planeta Terra, aquecimento global, a gente sabe que os aumentos de temperatura que acontecerem a partir de um certo ano vão fazer com que essas mudanças climáticas sejam irreversíveis. Então, isso é algo que preocupa muito a minha geração. Então, eu queria perguntar se, em um possível próximo governo do PT, se eu iria continuar ouvindo essa frase, e, se não, qual é o plano do presidente Lula para garantir o futuro das gerações mais jovens por meio da substituição dos percentuais das matrizes energéticas por nós utilizadas? Olha, eu acho, Camilo, que essa bandeira hoje veio para ficar. Ela é uma bandeira mundial. A questão da transição ecológica, a mudança da matriz energética, apesar do Brasil ter das matrizes energéticas mais limpas do mundo, mas nós temos muito mais potencial. Está aí o hidrogênio verde, está aí a mobilidade urbana pela via elétrica, Itaipu Binacional, não sei que pé, eu fui conselheiro de Itaipu Binacional, tinha um profundo estudo sobre baterias, exatamente para fazer a acumulação de energia, porque o problema da energia solar, da fotovoltaica e da eólica é que elas são intermitentes. Não venta o dia inteiro, não tem sol o dia inteiro. Então, você não pode viver só dessa energia, você tem que complementar com energia de fonte estável. Aqui, por exemplo, se tiver, vamos dizer, o inverno, você não tem energia fotovoltaica. E, portanto, tem muita pesquisa sendo feita na Europa, na China, nos Estados Unidos, para a mudança dessa matriz, e o mundo está gritando, eu concordo com você. Ou a gente vai mudar a relação de nós humanos com a casa maior, com o planeta Terra, ou nós não vamos ter longevidade. Nós fomos para a Comissão de Meio Ambiente, eu sou o atual presidente da Comissão de Meio Ambiente, por opção da bancada do PT no Senado. Tradicionalmente, a gente ia para a Comissão de Assuntos Sociais. Nós fomos para essa comissão por entender isso que você falou, que essa é uma pauta central. E, repare, não será marginal no programa de governo do presidente Lula a pauta da transição ecológica. Ela será central no governo dele. A questão ambiental não é mais uma questão que precisa fazer porque, sei lá, eu acho bonito o meio ambiente. É uma questão de sobrevivência. Eu vou repetir aqui o que eu digo toda vez que tem sessão da Comissão de Meio Ambiente. A questão de preservação não é uma questão de esquerda e de direita, é uma questão de bom senso. É uma falsa dicotomia produzir, gerar emprego e preservar. Não existe essa dicotomia. Você produz preservando. Nós temos milhões de hectares de terra degradada. É preciso recuperar essas terras para elas voltarem a produzir. Terras que já foram mata, não precisa desmatar mais nada. Então, para mim, a grande horizonte que nós temos é exatamente essa transição ecológica. E ela, posso lhe garantir, que está no centro do programa econômico do presidente Lula. Ela estará no centro. Eu tenho feito, nós estamos com um chamado, na Comissão de Meio Ambiente, o Fórum da Geração Ecológica,
que são 45 pessoas da sociedade civil, que vai do agronegócio, movimento social, de academia, de universidade. Eu fiz questão de citar que tem gente do agronegócio, que eu acho um equívoco também a gente fazer generalização. Tem muita gente do agronegócio que já caiu a ficha, que sabe que não pode continuar produzindo desse jeito, porque senão daqui a pouco vai ter barreira comercial, daqui a pouco está tendo seca no Rio Grande do Sul, gente. O Pantanal, o ano passado e retrasado, queimou 25% daquele ecossistema todo. Nós tivemos a maior taxa de desmatamento e de queimada na Amazônia, porque, infelizmente, o executivo número 1 do país passa esse sinal. Como disse lá o ministro, vamos passar a boiada, já que o pessoal está preocupado com a Covid. Então, eu acho que o emprego verde, a transição ecológica, esse grupo que eu falei de 45 membros da sociedade civil, desde junho do ano passado, e vão entregar agora em junho, eu lancei um desafio. Vamos fazer um arcabouço legislativo que sustente uma transição ecológica. Se for o Lula, é com o Lula, se for outro, é com outro. Só acho que com o atual presidente não tem chance, porque ele acha que isso é questão absolutamente secundária. Então, eu acho que esse despertar, que é mais próprio da juventude, porque a juventude está olhando para frente e está dizendo, ó, se continuar a agressão, 60% das endemias, das pandemias, são zoonoses. É o desequilíbrio do meio ambiente que acaba fazendo seres vivos como o vírus, que eventualmente não são agressivos no ambiente que viveram. Quando você desequilibra que ele sai dali, ele faz o que fez. Matou mais de 6 milhões de pessoas até agora. Aqui no Brasil, mais de 60 mil pessoas. Então, eu acho que essa pauta é obrigatória. Eu fui para a reunião da Inglaterra, lá em Glasgow, fui para a de Madrid. Você vê o sinal que o governo brasileiro dá. A reunião que acabou sendo em Madrid era para ser no Brasil. Ia ser na Bahia, aquela reunião que teve agora em Glasgow. A primeira coisa que ele fez foi dizer, não quero essa reunião aqui. Aí foi para o Chile, com aquela erupção social que teve no Chile, estava incompatível fazendo no Chile, e acabou indo para a Espanha, para Madrid. Mas era aqui, era no Brasil. Porque todo... Hein? A COP24, porque todo mundo reconhece que a maior biodiversidade está aqui, a maior concentração de água doce do mundo está aqui. Nós somos detentores, eu tenho até o número aqui, de milhares de elementos que hoje servem para cosméticos, para várias coisas. Nós precisamos, é preciso ter a consciência que a floresta em pé produz, inclusive, muito mais riqueza do que a floresta derrubada. Então, na minha opinião, vou repetir para você, essa será uma questão central no programa econômico do governo. As termoelétricas, que realmente não são nem um pouco agradáveis, eram a diesel, a óleo, hoje são a gás, um pouco menos poluente, mas, na verdade, elas foram feitas em função do apagão que a gente teve lá atrás. Então, nós tivemos que fazer uma espécie de... Igual você paga seguro de carro, você paga para não usar, mas tem que ter. Então, foi feito esse seguro. Agora, está todo mundo mergulhando no hidrogênio verde e em outras formas alternativas, que eu acho que é o caminho que o mundo vai tomar. Eu visitei uma cidade tecnológica da China, há um tempo atrás, acompanhando o governador do lado do estado, que é Shenzhen. A cidade é uma cidade, mas tem 15 milhões de habitantes. É o centro de tecnologia lá, onde estão a sede dessas grandes empresas de tecnologia. Não tem um ônibus público, não é nem híbrido, não tem nenhum ônibus público que não seja elétrico. Não tem um táxi que não seja elétrico. Nada que é serviço público funciona com combustível. Tudo lá é elétrico. Por quê? Porque desenvolveram baterias que você consegue rodar um ônibus, sei lá, 24 horas por dia e depois recarregar na garagem. Então, o caminho do mundo é esse. A Ford, por exemplo, saiu do Brasil um pouco porque ela vai mergulhar nisso. Ela vai começar a pesquisar carro elétrico. Ela vai pesquisar alternativa. O mundo vai andar para isso se a gente quiser manter o mundo em pé, principalmente para a tua geração. Obrigado. Para a gente encerrar o painel, Antônio Tabet, a última pergunta. Não vou fazer pergunta, não. O tempo está estourado. Eu vou... É porque, senador, o senhor está aqui muito representando o Lula, né? Acho que a gente falou muito do Lula. Eu quero fazer um pedido para você, então, para encerrar. Em vez de ser uma pergunta, eu vou fazer um pedido. Contar uma historinha. Eu posso contar uma historinha, né? Vamos realizar 1 horinha de atraso já, a gente diz que é o fuso.
Eu tinha um site que eu comecei em 2002, chamado Kibiloco. E nesse site a gente fazia umas montagens, umas brincadeiras. Em 2005, no auge do mensalão, da CPI do mensalão, houve uma eleição num portal gay do UOL da época, que estava votando nos deputados mais gatos da CPI. E aí ficou ali o Eduardo Paes meio que disputando com o ACM Neto, e o ACM Neto ganhou. Ele foi eleito pela comunidade gay da época o deputado mais gato da CPI do mensalão. E ele ganhou, e eu, no Kibiloco, o que eu fiz? Eu peguei uma foto do ACM Neto, eu fiz uma montagem que era uma capa da G Magazine, que era uma revista gay da época, com o ACM Neto na capa. E parece que o ACM Neto não gostou muito. E aí ele mandou uma notificação extrajudicial para mim, pedindo para tirar a montagem do ar. E aí, através dos advogados dele, eu falei que eu não ia tirar do ar, que eu só tiraria do ar se eu fosse publicar também a notificação extrajudicial, porque depois de anos de Kibiloco, eu tinha aprendido já que notificação extrajudicial e merda era a mesma coisa. Tem muito advogado brilhante aqui, vocês sabem do que eu estou falando. E aí eu não tirei do ar. E essa história, gente, é uma história de uma grande coincidência, tá? Isso tudo é uma coincidência. Aí o advogado pediu para eu tirar, eu disse que não ia tirar. Depois veio o chefe de gabinete, pediu para eu tirar, eu disse que não ia tirar. Veio a assessoria de imprensa, pediu para eu tirar, não disse que não ia tirar. Até que um dia o ACM Neto me ligou. Ou eu liguei para ele, não lembro. E ele pediu para eu tirar, eu falei que não ia tirar, só se eu publicasse a notificação, que a emenda ia ser pior que soneto, parará. E aí ele falou, tá, então não tira não. Quanto tempo isso vai ficar no site ainda? Eu falei, mais uma semana e vai sair do ar, igual todo o conteúdo que era perecível ia saindo do ar. Alguns dias depois, e quem conhece o Kibiloco lembra, o Kibiloco era o site que revelava umas coisas muito loucas, tipo, teve um anão do Pânico, o programa na TV, tinha um anão que fazia Pedala Robinho, e o Kibiloco descobriu que esse anão fazia filme pornô, por exemplo, eu publiquei, falou, esse anão faz filme pornô, é uma loucura. Dias depois, uns 8 agentes da Polícia Federal, com fuzis, mascarados, vieram na minha casa, com um mandato de busca e apreensão, reviraram minha casa inteira, todas as gavetas. Eu com um filho recém-nascido, eles tiraram tudo da minha casa, levaram todas as mídias da minha casa, levaram o computador, levaram tudo, que tinha uma investigação que foi assim deflagrada numa rapidez impressionante. Isso é uma coincidência, tá, gente? Eu falei com a ACM Neto, sei lá, numa quarta, numa quinta apareceu uma denúncia anônima no site do Ministério Público, na sexta o juiz já tinha assinado, no sábado os caras estavam na minha casa de manhã cedo. Uma coincidência, tudo coincidência. E eles chegaram e o juiz queria saber quantos anos tinha uma criança cuja foto praticando sexo tinha sido publicada no Kibiloco. A criança era o anão do Pânico. Não deu em nada. O caso foi arquivado, eu consegui pegar meu computador de volta, perguntei para o delegado se isso teria alguma coisa a ver com, gente, uma coincidência. O único pedido que eu te faço, não deixa ele ser governador mais não, na Bahia. Já deu, não deu, não? Olha... Você está rindo porque não foi com você que a Polícia Federal... A Polícia Federal não foi na sua casa ainda. Não, foi? Não. Hein? Não. Não. Não foi semelhante ao seu, mas eu já tive também busca e apreensão na minha casa. Então você sabe como é. A gente estamos juntos nessa. Depois não dá em nada, fica por isso mesmo. Por acaso eu tive busca e apreensão na minha casa no ano eleitoral, e depois apareceu em tantas gravações que apareceram aí, alguém dizer, vocês vão ou não vão achar alguma coisa do Wagner? Porque a caçada era com todo mundo que tinha algum grau de projeção em torno do Lula. Graças a Deus eu estou muito tranquilo em relação a isso. Não deu em nada, o processo todo foram derrubados, mas fica a marca. Não é brincadeira, 6 horas da manhã de uma segunda-feira, exatamente na segunda-feira, alguém bate na sua porta, quando você abre, é todo mundo... Ordem judicial, busca e apreensão. Eu falei, pois não, pode entrar.
Ainda bem que eu estava minimamente de short, que podia estar numa situação pior, mas aí eu me lembro até Eu que... estava numa situação pior. Então, aí eu fui... Aí ele perguntou, o senhor está com alguém? Falou, estou, minha esposa está dormindo no quarto. O senhor tem alguma arma? Eu digo, não, não tenho arma nenhuma em casa. O senhor, por favor, pode ir lá despertar ela? Era 6 da manhã. Eu sempre acordo cedo mesmo, mas Fatinha dorme até um pouco mais tarde. Aí eu entrei no quarto. Falei, Fátima, levanta aí. Eu digo, pô, essa hora a Polícia Federal está aí. Eu, para de brincadeira, pô, uma hora dessa você fica me acordando. E não acreditou. Até que viu um membro da Polícia Federal na porta do quarto. Aí acordou. Bom, então eu sei o constrangimento que você passou. É uma invasão absurda. No meu caso, achavam que fazendo uma busca e apreensão em fevereiro, eu seguramente ia me acabar em outubro, que era a eleição de senador. Graças a Deus a gente foi eleito como o senador proporcionalmente mais bem votado da história da Bahia. Então, eu queria dizer que eu não me movo por rancor e por ódio. Mas, já que você está me fazendo esse pedido, eu quero lhe garantir que nós vamos ganhar a eleição na Bahia com o nosso candidato, que é Jerônimo, secretário de Educação. Não porque eu queira revide, não. É porque nós oferecemos à Bahia uma realidade totalmente diferente. Realmente, o estilo de governar antes da gente chegar ao governo era o estilo de um poder absolutamente centralizado, que comandava o Legislativo, o Judiciário e o Executivo. Era esse o sistema. E eu, às vezes, me surpreendo, posso falar isso aqui, que já disse para ele. Eu digo, eu acho incrível, você tinha 2 exemplos políticos na sua vida. O seu avô, que foi de um tempo, e o seu tio, que já faleceu, que era meu amigo Luiz Eduardo, que também tinha um pensamento diferente do meu, mas com quem eu me relacionava. E, infelizmente, eu acho que ele adotou o mesmo padrão. E a Bahia, hoje, é muito mais oxigenada, modéstia à parte. As pessoas até dizem para mim, olha, a sua maior obra, o senhor nem sempre fala, porque é uma obra imaterial dessa liberdade. Por exemplo, eu não encomendo pergunta, eu vou dar entrevista na imprensa, eu não encomendo pergunta, eu, na verdade, falo e digo, você está livre para fazer suas perguntas. Então, eu acho, porque eu não tenho bola de cristal, que ele não vai ganhar, porque apesar da pouca idade, ele representa um pensamento antigo. Na verdade, quem modernizou a Bahia fomos nós, desde a infraestrutura baiana, com o metrô e tantas outras coisas, quanto principalmente nesse campo da relação política e na relação entre poderes, com a sociedade civil, etc, etc. Mas eu vou tomar sua encomenda como mais uma motivação para mim para ganhar a eleição. E eu só não fui candidato a governador porque eu já fui, eu tenho defendido muito uma tese de renovação dos quadros na política. Eu estou inteiro, graças a Deus, tenho 71 anos, mas eu acho que nós temos que puxar a moçada de 40, de 50 para comandar o espetáculo. Como eu digo sempre, nas instituições, chega-se a uma certa idade, você vai, como se diz, para o Conselho de Administração e deixa a execução para a moçada, que a velocidade do sistema é mais rápida. Então, eu preferi, é uma pessoa de 56 anos, uma pessoa excepcional, e eu tenho certeza que a gente vai ganhar a eleição, não é pelo discurso, é pelo que a gente já fez durante esses 16 anos na Bahia. Mas, repito, eu agora fiquei com uma obrigação mais responsável ainda, não lhe decepcionar. Muito obrigado, pessoal. Acho que o tempo está estourado. Senador Wagner, pode. Não, repare, eu só queria agradecer mais uma vez o convite e dizer o seguinte. Eu acho que a gente não pode esperar o Aladim sair de uma lâmpada para resolver os problemas brasileiros. Nós precisamos fazer uma construção coletiva. Eu acho que todos vocês que estão aqui, provavelmente se qualificando e sonhando em voltar para contribuir com o Brasil, o nosso esforço é esse. Eu acho que é essa a cabeça de quem eu aqui represento, no caso o candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Acho que é uma pessoa extremamente madura, vou repetir, sem rancor, com generosidade, com ampliação, e eu tenho certeza, se o povo brasileiro der a ele mais essa oportunidade, eu tenho convicção que ele fará um governo mais surpreendente do que foi
os 2 primeiros, porque é essa a motivação que ele tem de devolver ao Brasil, à nossa juventude, esperança, prosperidade e pensamento positivo para o futuro. Então, obrigado a vocês. E repare, o programa de governo é uma constituição de meia dúzia de iluminado. Então, se daqui, que é um centro de pensamento, saírem boas ideias, eu quero me colocar à disposição para recepcionar e contribuir lá na elaboração do programa dele. Muito bem. Muito obrigado ao senador Wagner pela sua disposição de vir aqui representar a candidatura do presidente Lula. Quero agradecer a Gabriela Prioli, ao Antônio Tabet, ao professor Sidney Chalhoub e ao Camilo pelas perguntas que aqui endereçaram nesse painel. Bom, nós voltamos amanhã com as discussões e as sabatinas a respeito dos postulantes ao Palácio do Planalto. Amanhã, se não me engano, nós teremos pela manhã o Ciro Gomes, na sequência a Simone Tebet e, por fim, o João Dória, governador, o ex-governador de São Paulo. Boa noite e muito obrigado pela atenção de todos vocês e todas aqui presentes.